Nós iniciamos, durante este ano, o estudo da cartas que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. E me coube iniciar, fazer uma introdução a essa carta e agora vou tentar concluí-la. Nós queremos refletir juntos sobre Gálatas, capítulo 6, os versículos 6 até o final. 6 a 18. Gálatas, capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 18. Algumas coisas sobre esse texto nós já pudemos cantar, né? Eu creio que as músicas, elas falam do que esse texto fala também. E outras nós queremos refletir em conjunto, né, lendo a sua palavra. Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 6. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, temos oportunidade. Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Terminamos a carta, né, de ler. Agora queremos ainda refletir um pouquinho sobre esse finalzinho, né, onde Paulo nos dá mais algumas instruções. E eu quero colocar sobre o tema dessa reflexão, né, o título: O que você espera colher em 2018? Como eu falei já no início, no final de um ano e início do outro, normalmente nós fazemos uma avaliação do que foi e já fazemos novos planos para o ano seguinte. E a minha pergunta é: o que você espera colher em 2018? E eu creio que na mente de vocês tem uma série de coisas que estão sendo listadas agora. Eu vou precisar mais uma vez da ajuda das crianças, né, ou dos adolescentes. São os três que estão aí: o Danilo, o João Vitor e o irmãozinho dele, eu esqueci o nome, Matias. Venham aqui à frente, vocês três. Bem rapidinho, né? Não vai doer. Vem cá. Nós temos aqui um pequeno desafio para vencer. Olha, aqui tem uma cadeira, né? Eu tenho 3 pratinhos de isopor aqui. Antes disso, eu queria perguntar para vocês. Vocês já fizeram na escola aquela experiência de plantar um feijãozinho? O João Vitor já fez, né? Vocês provavelmente vão chegar nessa série ainda, nessa classe, né? A gente pega um pires normalmente, põe um pouquinho de algodão. Foi assim, João? Daí põe o feijãozinho em cima, né? E deixa o algodão, tem que estar úmido, né? Às vezes ainda a gente põe dentro de uma caixa de papelão e faz uma janelinha assim, né? Não sei se vocês já fizeram essa experiência, mas à medida que o feijão vai germinando, vai crescendo, né?
Ele vai se esticando até encontrar a luz. Muito bem. Hoje o nosso texto, que nós acabamos de ler na Bíblia, diz assim: tudo o que nós semearmos, nós vamos colher. Aqui eu tenho 3 tipos de sementes. E vocês 3 têm agora o desafio, né? Lá tem uma mesa com uma alface, né? Uma beterraba e uma cebola. Dá uma saladinha legal, né? Vocês gostam dessa salada, né? Eu sei disso. Né? Você não gosta, Matias? Não? Mas o desafio é o seguinte: vocês vão ter que levar essas 3 bandejinhas lá para o outro lado e colocar na frente de cada verdura, né? De cada fruto, poderíamos dizer também, a semente que corresponde. Então, agora, cada um pega uma bandejinha, só cuidado para não derramar a semente aqui, né? Elas são bem pequenininhas. E vocês juntos vão decidir lá, então, na frente da alface, vocês vão colocar a semente de alface, da beterraba e da cenoura. Vamos ver se vocês vão acertar. Cada um pega uma bandejinha e leva até na outra mesa lá. Vamos ver. Acho que esse desafio poderia ser para os adultos, né? Nem todos, acho que. Vamos lá, João Vitor. O que você acha? Do que você acha que é essa semente que tem aí dentro? Você não gosta? Não, mas não significa que você não possa identificar. Você, o que você acha, Danilo? O que você acha que são essas bolinhas aqui? Hã? É da beterraba. Uhum. Você concorda, João? A sua é da alface? Essa que você trouxe? Tá certo, pode colocar aqui. Ele acertou, né? O João Vitor segurou aqui, ajudou um pouquinho. E aqui, você concorda com isso aqui, João? É parecido? Pois é. Na verdade, não é. Na verdade, essa aqui é a sementinha da beterraba, né? E o Danilo pode pôr aquela que é da cebola ali, ó. Tá vendo? Às vezes as aparências elas enganam, né? Mas enfim, se nós jogarmos essa semente aqui na terra, né, e molharmos, cuidarmos bem, vai nascer uma beterraba. Aqui já cortaram as folhas, né? Para facilitar um pouquinho. Se a gente jogar essa redondinha aqui, bem miudinha aqui, vai nascer isso aqui, ó. Vai dar esse fruto aqui, né? Para cima tem aquelas folhas, né, meio tubulares assim. E essa sementinha aqui, ó. Depois vocês podem vir ver a semente aqui, tá? Se eu colocar assim, vai cair tudo. Então, essa aqui que é bem pequenininha, né, vai dar alface. Muito bem, muito obrigado pela ajuda de vocês. Depois os pais podem conferir aqui para ver se está certo, né? Eu fui pelo pacote ali, então, né, para não me enganar aqui. Mas o que isso nos ensina? Que aquela semente que nós vamos jogar na terra, ou na sementeira, ou enfim, em cima do algodão, né? Ela vai germinar, ela vai brotar e ela vai produzir um fruto. Isso é uma lei muito simples, né, de ser entendida e muito séria ao mesmo tempo. E o apóstolo Paulo, assim como Jesus também, muitas vezes usou exemplos que eles tinham no seu dia a dia naquela época. Talvez para nós aqui na cidade, né, um e outro diga, não, isso aqui, como é que nascem, né, como é que a gente produz a beterraba? A gente vai lá no Jacomar e compra, né? Alface também, é lá que nascem essas coisas. Mas quando nós vamos perguntar para alguém que entende, né, ele vai conhecer todo esse processo, desde a semeadura até a colheita, né? Eu vou colocar de volta aqui os grãos, depois vou ver se os adultos também vão acertar aqui as sementes, né? Mas para nos ajudar nessa reflexão aqui. Então, aqui nós temos, no início, nós temos o processo da semeadura, né, onde cada semente tem a sua característica e vai produzir um determinado fruto. O texto nos fala aqui, já no versículo 7, não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. O que nós queremos colher em 2018? Nós temos 2 tipos de semente mencionadas aqui nesse texto, né? Nós temos no versículo 8 aqui, quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá
a vida eterna. O que significa semear para a carne? Lá em Gálatas capítulo 5, na mesma página, provavelmente na Bíblia de vocês, no versículo 19 a 20, nós temos assim, já vimos sobre isso, né? Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Aqui nós temos a semente para a carne, né? Se nós semearmos essas coisas na nossa vida, se nós deixarmos com que essas coisas germinem, brotem e se desenvolvam na nossa vida, nós vamos ser condenados por isso. Nós não vamos herdar o reino dos céus. Mas nós temos um outro tipo de semente também. A semente para o Espírito, né? Como esse texto nos diz aqui. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. No mesmo capítulo 5, né, nos versículos 22 e 23, nós temos: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então nós temos opção aqui. Nós podemos semear ou para a nossa carne ou para o nosso espírito. E o apóstolo Paulo, ele usa esse exemplo do nosso dia a dia, de onde nós lançamos a semente na terra para colhermos aquilo que nós semeamos, para nos mostrar que acontece exatamente assim na nossa vida espiritual. Aquilo que nós semearmos na nossa vida, nós vamos colher. E ele nos apresenta aqui algumas coisas, né, que nós podemos semear. No versículo 6 ele diz: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Aqui nós temos uma relação de professor-aluno, né? Hoje em dia os professores recebem salário, né, em dinheiro, mas eu creio que já houveram épocas onde os professores recebiam, ao invés de salário, recebiam dos produtos, né, que os alunos recebiam dos seus pais, ou os pais pagavam para o professor. Enfim, a ideia é que aquelas pessoas que Deus escolhe para serem líderes, para serem professores, para serem instrutores, elas devem ser mantidas por aqueles que são instruídos. E aqui muitas vezes talvez a nossa carne quer ser mais forte, né? Muitas vezes, mas eu não concordo, né? E assim por diante. Por quê? Porque nós olhamos para as pessoas. Mas se nós olharmos para Deus e entendermos que Deus escolhe pessoas, independente da nossa escolha, para nos instruir na palavra, isso é uma coisa que vem de Deus. E a sua palavra nos ensina que nós devemos retribuir essas pessoas que nos instruem, né? Paulo está dizendo isso aqui. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não como um pagamento, mas muito mais como uma gratidão que, através do ensino da palavra de Deus, a sua vida mudou e agora ele tem o prazer de mostrar o seu agradecimento a Deus por isso, ajudando a quem o instrui. São palavras de Deus, né? Talvez, às vezes, nós somos inclinados a pensar que isso faz parte do sistema, é assim mesmo. Deus nos instrui assim. Ele escolhe alguns para instruir, e aqueles que são instruídos, então, têm esse privilégio, não como uma obrigação, não como um pagamento, mas como gratidão, partilhar das suas coisas boas com aqueles que instruem. É uma forma que nós podemos semear. Nós temos no versículo 10 uma outra forma. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Surgem muitas oportunidades onde nós podemos ajudar.
E aqui diz para a gente fazer o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Não significa que em todas as situações necessariamente nós vamos ajudar. Deus, através do seu Espírito, Ele vai nos dar o discernimento e nos mostrar também qual que é a melhor forma de nós ajudarmos o nosso próximo. Talvez o nosso próximo espere uma ajuda financeira, quando na verdade ele precisa de uma outra coisa. Mas Deus vai nos ajudar nesse processo. E esse texto nos mostra que quando nós semeamos, nós vamos colher. No versículo 7 e 8, nós já lemos sobre esse processo de colheita. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Duas coisas, né? Se nós semearmos, é certo que nós vamos colher. E a outra verdade é que aquilo que nós vamos semear é que nós vamos colher. Né? Talvez o João Vitor esperava colher, ele escolheu, o Danilo, ele escolheu a semente de cebola, achando que era beterraba. Talvez ia jogar lá na terra essa sementinha, pensando que ia nascer uma beterraba, e no fim ia nascer uma cebola. Eu lembro que um membro da nossa igreja, atualmente não é mais, mas ele contou uma vez que plantou amendoim, e ficou esperando, e o pé de amendoim nasceu e não vinha fruto. Ele desanimou e disse, vou arrancar esse pé aqui porque não vai dar fruto mesmo, né? E quando ele arrancou, ele percebeu que o fruto estava lá por baixo, né? Ou seja, esse processo muitas vezes que acontece, na semeadura e na colheita, ele é bastante variado. E eu quero chamar a nossa atenção justamente para esse processo. Hoje, como eu já falei, nós precisamos de verduras e de frutas, nós vamos no supermercado, nós compramos, meia hora antes do almoço, talvez, pronto, está aqui, tudo certinho. Mas nem sempre foi assim. E nem em todos os lugares é assim. Se nós queremos colher, necessariamente nós temos que plantar, temos que semear e temos que esperar um determinado tempo. E na nossa vida espiritual, talvez muitas vezes nós pensamos assim, bom, agora a palavra de Deus foi semeada em meu coração, agora eu aceitei a palavra, agora o fruto tem que aparecer. E esquecemos muitas vezes que existe um longo processo para que esse fruto apareça. Existem sementes que são lançadas na terra e muito tempo depois só vão dar o seu fruto. O aipim, eu sei que normalmente depois de 2 anos. A gente planta, depois de 2 anos é que tem boas raízes para a gente poder colher. E assim, cada semente tem a sua característica, tem o seu tempo, tem o seu processo. No versículo 9, nós lemos assim, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Esse versículo ele nos fala de um processo que acontece entre a semeadura e a colheita. Nós já vimos que nós podemos e queremos colher bem, por isso nós precisamos semear bem e não desanimar no meio desse processo, enquanto essa semente germina, cresce até produzir o fruto. Nos versículos 11 a 15, nós temos mais um pouco sobre esse processo. E aqui o apóstolo Paulo, ele escreve, diz com seu próprio punho. Pelo que os entendidos, os estudiosos conseguiram perceber, essa carta foi escrita talvez por um escrivão, alguém que estava junto com Paulo lá e foi escrevendo. E agora no final, ele resolve, agora eu vou escrever com o próprio punho. E ele diz assim, vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para serem perseguidos para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Esse tema da circuncisão, ele vem lá do início da carta. Nós lembramos por quê, As pessoas lá da região da Galácia, as igrejas, essas pessoas tinham aceito a Jesus Cristo, experimentaram essa nova vida em Cristo, estavam felizes,
E lá no meio apareceram alguns líderes dizendo, né, que eram judeus, dizendo, olha, ok, a salvação é em Cristo, mas é mais uma coisinha, mais algumas coisinhas são necessárias aqui. Uma delas é que vocês precisam ter, né, os homens, a circuncisão, aquele sinal externo que era feito para que o povo judeu fosse reconhecido. E aí o apóstolo Paulo, ele fica indignado com isso. Ele fala, não é mais necessário. Cristo já veio, né? Não é mais necessário isso. E o que tudo isso quer nos mostrar? Que a nossa transformação em Cristo deve ser interior. E aí sim ela vai ser exterior também. Muitas vezes nós queremos só cuidar do que é externo, né? Mas nos esquecemos e tentamos encobrir aquilo que está internamente, no nosso íntimo, no nosso coração. E o apóstolo Paulo, ele nos alerta para isso. Olha, por mais que vocês pareçam estar bem, por mais que vocês pareçam ser seguidores fiéis de Cristo, não é isso que importa. O que importa é o que Cristo fez por nós, e por isso ele fala aqui que nós devemos nos gloriar na cruz de Cristo. E todas as pessoas que tentam externamente mostrar, né, através de uma vida moral, né, uma vida certa, uma vida correta, dessa forma pensam que com isso conquistam a sua salvação. Essas pessoas, no fundo, elas têm medo da cruz. Elas não se gloriam da cruz. E o apóstolo Paulo, ele tinha entendido isso. Não tem nada que eu possa fazer além de me prostrar diante de Cristo, além de aceitar a cruz de Cristo. Se existia um homem, né, um judeu, cumpridor da lei, era o apóstolo Paulo. Ele era letrado, ele conhecia a lei em profundidade e exercia e vivia a lei com muito afinco, até o dia em que Jesus Cristo se encontrou com ele e o chamou. E quando ele entendeu que de nada adiantava todo aquele envolvimento, né, aquele empenho para cumprir a lei, mas que a única forma de nós aceitarmos ou conseguirmos a salvação das nossas vidas é aceitarmos a morte de Cristo e deixar com que o seu evangelho viva através de nós. A partir desse momento, ele diz, eu me glorio da cruz de Cristo. Não tenho nada para apresentar perante Deus, a não ser a cruz daquele que me salvou, aquele que deu a sua vida pelos meus pecados, que tornou possível para que a minha vida fosse transformada. E esse é o processo que muitas vezes, talvez nós esquecemos. Nós queremos iniciar, nós dispomos a iniciar uma caminhada com Jesus Cristo, mas já queremos ir para o final, né? Já queremos colher os frutos. E nos esquecemos de que há um processo que precisa acontecer na nossa vida. E o apóstolo Paulo, através dessa carta, procura nos mostrar isso. Não existe nada melhor do que viver o evangelho. Se vocês viverem o que Jesus nos ensinou, vai ser uma vida alegre, uma vida leve, né? Uma vida limpa, como nós estamos nos propondo como igreja, né? E, concluindo, eu quero ler um texto de João, capítulo 12, os versículos 24 a 26. João, capítulo 12, os versículos 24 a 26. É um momento, né, aquela ocasião, quando Jesus prediz a sua morte, ele diz no versículo 24 aqui, digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Que possamos, nesse novo ano que está se iniciando, semear
a semente boa. Deixar com que essa semente boa brote no nosso coração. Que a coisa inicie no nosso íntimo. Porque aí também, externamente, nós vamos ser vistos como filhos de Deus. Nós vamos ser honrados por Deus. O que você espera colher em 2018? É só você responder essa pergunta que você saberá o que você precisa semear. E esse é o meu convite para todos nós. Que possamos chegar, se Deus assim o permitir, ao final do próximo ano, podendo dizer: Deus me deu a graça de semear coisas boas. Deus me deu a graça de viver pela cruz de Cristo diariamente. O texto aqui de João nos fala que se nós queremos produzir vida, nós precisamos morrer. O grão de trigo precisa cair na terra, precisa morrer, para que depois ele possa produzir. E que nós possamos morrer para a nossa carne e viver para Cristo. João, no capítulo 3, versículo 30, diz: é necessário que eu diminua e Ele cresça. Que Cristo possa crescer cada vez mais nas nossas vidas. E que nessa reflexão sobre esse processo tão simples, que nós vemos diariamente acontecendo ao nosso redor, onde sementes são lançadas e frutos ou plantas são colhidas, possa nos levar e nos estimular a semearmos bem. Que Deus nos dê essa graça.